E se você tivesse que escolher entre salvar a vida de seu irmão ou destruir sua própria humanidade? Mikhail Dvorak, um cigano na Praga de 1598, recebeu uma proposta que mudaria seu destino para sempre: assassinar uma mulher inocente em troca da liberdade de seu irmão, injustamente condenado à morte. Mas quando ele finalmente a encontra, descobre algo que tornará essa escolha ainda mais impossível. Curte aí se você quer saber como essa história termina e me diz nos comentários: você conseguiria fazer uma escolha dessas? A história que vocês vão ouvir hoje vai mexer com suas emoções do primeiro ao último minuto. O vento frio de outubro soprava pelas ruas de pedra de Praga, carregando consigo o cheiro de chuva e o murmúrio de vozes revoltadas. Mikhail Dvorak ajustou o capuz sobre os cabelos escuros e caminhou rapidamente entre as sombras, evitando os olhares suspeitos dos transeuntes. Ser cigano em 1598 era carregar uma marca invisível que todos reconheciam e desprezavam. Seus passos ecoaram no pátio da prisão real, quando finalmente chegou ao seu destino. As grades de ferro pareciam dentes de uma besta faminta, e por entre elas, ele vislumbrou o rosto magro e pálido de seu irmão mais novo. Stefan, murmurou, aproximando-se das barras. O jovem de apenas 17 anos ergueu os olhos, que já não brilhavam com a vivacidade de antes. 2 semanas na prisão real haviam sugado sua cor e esperança. Mikhail, você não deveria estar aqui. Se te virem, estou trabalhando numa forma de te tirar daqui. Interrompeu o irmão mais velho, segurando as mãos frias de Stefan através das grades. Juro pela alma de nossa mãe que vou te libertar desta injustiça. Stefan havia sido acusado de roubar cavalos da propriedade de um nobre local. Mikhail sabia que era mentira. Stefan estava com ele naquela noite, ajudando uma família cigana doente. Mas a palavra de um cigano contra a de um nobre não valia nada nos tribunais da Boêmia. A execução está marcada para a lua nova, sussurrou Stefan, lágrimas correndo por seu rosto. Em 5 dias. 5 dias. Mikhail sentiu o peito apertar, mas manteve a expressão firme. Isso não vai acontecer. Quando saiu da prisão, Mikhail foi direto ao único lugar onde ainda podia encontrar informações valiosas: a taverna Chernikun, no distrito mais sombrio da cidade. Foi lá que Lord Vratislav o aguardava, envolvido numa capa escura, o rosto parcialmente escondido pelas sombras. Você veio, disse o nobre, sem erguer os olhos da caneca de cerveja. Fale logo. O que quer em troca da liberdade do meu irmão? Lord Vratislav sorriu friamente. Há uma mulher, Lady Isabella Montrose. Ela, digamos, possui informações que poderiam comprometer certas pessoas importantes da corte. E ela precisa ser silenciada permanentemente. Mikhail sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele era hábil com a espada e já havia matado antes, mas sempre em legítima defesa, defendendo sua família ou comunidade dos ataques de soldados ou bandidos. Nunca assassinar alguém a sangue frio. Por que eu? Porque você é cigano. Quando encontrarem o corpo dela, vão culpar naturalmente seu povo. E porque você não tem escolha. Vratislav finalmente ergueu os olhos. E Mikhail viu neles uma frieza que o fez estremecer. 5 dias, Dvorak, ou seu irmão morre na forca. Naquela noite, em seu acampamento nos arredores da cidade, Mikhail não conseguiu dormir. As palavras de Lord Vratislav ecoavam em sua mente como um sino fúnebre. Como poderia tirar a vida de uma inocente? Mas como poderia deixar Stefan morrer? Quando finalmente o sono o venceu, próximo ao amanhecer, veio-lhe um sonho estranho e vívido. Via-se caminhando por um jardim ensolarado, onde rosas brancas cresciam em abundância. Uma mulher estava de costas para ele, trançando flores em seus cabelos louros. Quando ela se virou, seus olhos azuis eram como lagos serenos, mas carregavam uma tristeza profunda. Você não é quem eles dizem que é, ela sussurrou no sonho, e nem eu sou.
Então o jardim se transformou numa floresta escura, e ele a via correndo entre as árvores, deixando um rastro de tranças de grama que brilhavam como prata no luar. Ele a seguia, mas não conseguia alcançá-la. "Encontre-me pelas tranças!" Sua voz ecoou entre os troncos. "Quando tudo parecer perdido, siga as tranças." Micail acordou com o coração disparado, suor frio cobrindo sua testa. Que sonho era aquele? Sua avó sempre dizia que os ciganos tinham o dom da premonição, mas ele nunca dera muita atenção a essas crenças antigas. Não havia tempo para superstições. Restavam apenas 4 dias. Lady Isabella Montrose vivia numa pequena mansão nos arredores de Praga, afastada o suficiente da cidade para que seus gritos não fossem ouvidos. Pelo menos era isso que Micail pensava enquanto observava a propriedade das sombras da floresta próxima. A casa era elegante, mas não ostensiva, rodeada por jardins bem cuidados, onde cresciam rosas brancas. O coração de Micail saltou. Eram exatamente as rosas de seu sonho. Ele esperou até a madrugada, quando mesmo os criados estariam dormindo profundamente. Escalou a parede de pedra com a agilidade que aprendera na infância e deslizou pela janela do 2º andar como uma sombra. O quarto estava banhado pela luz prateada da lua. Havia uma cama com dosséis, uma escrivaninha cheia de livros e papéis, e ali, dormindo pacificamente, estava... Micail parou, o punhal congelando em sua mão. Não era uma mulher velha e cruel como havia imaginado. Era jovem. Talvez tivesse 20 e poucos anos, com cabelos louros que cascateavam sobre o travesseiro como ouro líquido. Seu rosto era delicado, de uma beleza quase etérea, e mesmo dormindo, havia uma expressão de tristeza em suas feições. Era exatamente a mulher de seu sonho. Isabella abriu os olhos lentamente, como se sentisse sua presença. Quando o viu ali, com um punhal na mão e roupas escuras, não gritou. Em vez disso, sentou-se na cama com uma dignidade surpreendente. "Então chegou a minha hora", disse ela, a voz suave, mas firme. "Posso saber por que vou morrer?" Micail ficou mudo. Havia algo nela, uma força, uma pureza, que o desarvorou completamente. Lord Vratislav, disse que você possui informações perigosas. E você acredita nele? Não tenho escolha. Meu irmão... também foi injustamente acusado?" Isabella inclinou a cabeça e seus olhos azuis pareceram enxergar através dele. "Deixe-me adivinhar. Roubo? Assassinato? Algum crime que um cigano seria o suspeito perfeito?" Micail baixou a arma lentamente. "Como você sabe? Porque estou na mesma situação que seu irmão. Vratislav me acusa de traição contra a coroa, mas a verdade é que descobri seus planos de usurpar o trono. Ele quer se livrar de mim antes que eu possa falar com o rei." O punhal escorregou das mãos de Micail e caiu no chão com um som metálico. "Então você é inocente, tanto quanto seu irmão." Naquele momento, o som de passos pesados ecoou pelo corredor. Tochas se aproximavam e vozes rudes gritavam ordens. "Eles vieram para ter certeza de que você cumpriria a missão", disse Isabella, levantando-se rapidamente. "Ou para fazer o trabalho sujo, caso você falhasse." Micail pegou seu punhal e se dirigiu à janela. Soldados cercavam a casa. Vratislav havia planejado tudo. Se Micail matasse Isabella, seria preso como assassino. Se não matasse, os soldados fariam o serviço e ele ainda perderia o irmão. "Venha", disse ele, estendendo a mão para Isabella. "Se quisermos viver, temos que sair daqui, agora." Ela não hesitou. Pegou uma capa e o seguiu até a janela. A descida foi perigosa, mas Micail conhecia cada sombra, cada esconderijo nos arredores de Praga. Ele e Isabella correram pela floresta, os gritos dos soldados ecoando atrás deles, até chegarem a uma pequena clareira onde Micail havia escondido seu cavalo. "Para onde vamos?" perguntou Isabella sem fôlego. "Para o acampamento da minha família. Lá você estará segura." "Por que está me ajudando?" "Há 1 hora você veio para me matar." Micail olhou para ela, iluminada pela lua. "Porque vi você em um sonho.
e porque sei reconhecer uma alma inocente quando a vejo. Durante os 3 dias seguintes, eles se esconderam no acampamento cigano nas montanhas. Isabela foi recebida com desconfiança inicial pelos outros, mas logo sua gentileza e genuína gratidão conquistaram até os mais céticos. Micail observava-a cuidando das crianças doentes, ajudando as mulheres mais velhas e aprendendo sobre os costumes de seu povo com curiosidade sincera. Nunca havia conhecido alguém da nobreza que tratasse os ciganos com tal respeito e humanidade. "Por que você não tem medo de nós?" perguntou ele numa noite enquanto caminhavam pela floresta. "Por que deveria ter? Vocês são as pessoas mais honradas que já conheci. Na corte, todos mentem e conspiram. Aqui, as pessoas se preocupam genuinamente umas com as outras, mesmo sendo diferentes." Isabela parou e o encarou. "Micail, a diferença não é uma maldição. É um presente. Vocês mantêm tradições antigas, conhecem segredos que o mundo perdeu. Ontem sua avó me mostrou como trançar grama de uma forma especial. Ela disse que é assim que os ciganos deixam mensagens uns para os outros, como um código secreto." Micail sorriu. "É verdade. Cada padrão de trança tem um significado diferente. Este significa estou aqui. Aquele significa perigo. Outro significa amor. Me ensine", pediu ela, os olhos brilhando. E ele ensinou, suas mãos tocando as dela, enquanto mostravam como entrelaçar as ervas. Naquele momento, Micail soube que estava perdidamente apaixonado. No 3º dia, Isabela procurou Micail perto do riacho onde ele costumava meditar. "Amanhã é o dia", disse ela, se referindo à execução de Stefan. "Eu sei. Preciso voltar para Praga. Tenho um plano." "Qual?" "Vou me entregar a Vratislav. Direi que matei você e joguei seu corpo no rio. Em troca, ele deve libertar Stefan." "Micail, não." Isabela segurou suas mãos. "Ele vai te matar assim que descobrir que estou viva." "É o único jeito de salvar meu irmão." "Então eu irei com você. Enfrentaremos Vratislav juntos." "Absolutamente não. Você ficará escondida aqui até... Até quando?" Isabela o interrompeu. "Vou passar o resto da vida me escondendo? E você? Vamos viver sempre olhando por cima do ombro?" Naquela noite, sob as estrelas, Micail tomou uma decisão. Seguindo as tradições de seu povo, ele e Isabela realizaram um ritual de casamento cigano. Simples, mas profundamente significativo. Trocaram votos diante da fogueira sagrada, beberam do mesmo cálice e saltaram juntos sobre as chamas, simbolizando a união de suas almas. "Agora somos um", disse ele, beijando-a sob o luar, "e juntos encontraremos uma solução." Na manhã seguinte, enquanto planejavam como expor Vratislav, um dos jovens ciganos chegou correndo ao acampamento. "Micail, interceptei uma mensagem. Lord Vratislav não é apenas um conspirador. Ele é o verdadeiro assassino do comerciante Heinrich, o crime pelo qual seu irmão foi acusado." Isabela pegou o pergaminho. Era uma carta de Vratislav para um cúmplice, detalhando como havia matado Heinrich para roubar documentos que provavam sua conspiração contra a coroa, e como havia posto a culpa em Stefan por ser um bode expiatório perfeito. "Com isso, podemos provar a inocência de Stefan e expor Vratislav", disse Micail, esperança crescendo em seu peito. "Mas como entregamos isso ao rei sem sermos mortos antes?" perguntou Isabela. Foi então que a avó de Micail se aproximou, carregando um sorriso misterioso. "Há uma pessoa na corte em quem podemos confiar, alguém que sempre foi justo com nosso povo. Sir Edmund Cromwell, o conselheiro pessoal do rei, era conhecido por sua integridade inabalável. Anos antes, quando os soldados haviam atacado injustamente uma caravana cigana, Cromwell havia garantido que os verdadeiros culpados fossem punidos e os ciganos compensados. Micail e Isabela planejaram encontrá-lo secretamente na velha capela abandonada nos arredores de Praga. Mas quando Micail saiu do acampamento para fazer os preparativos finais, retornou para encontrar o local em caos. "Eles a levaram!" gritou sua avó, lágrimas correndo por seu rosto enrugado. "Soldados de Vratislav." Isabela tentou se esconder, mas eles eram muitos. O coração de Micail parou.
Para onde? Para o castelo. Ouvi um dos soldados dizer que Lord Vratislav queria resolver pessoalmente a situação. Mikhail partiu imediatamente para Praga, mas quando chegou às proximidades do castelo, percebeu que seria impossível invadir sozinho. A fortaleza estava pesadamente guardada e Vratislav certamente esperava por ele. Estava quase desistindo quando algo chamou sua atenção. Na margem do fosso que circundava o castelo, havia pequenas tranças de grama, quase imperceptíveis para olhos desatentos. Seu coração saltou. Isabela havia deixado um rastro. Seguindo as tranças, Mikhail descobriu que elas levavam a uma passagem secreta que conectava os esgotos da cidade ao porão do castelo. Isabela havia se lembrado das histórias que ele contara sobre como os ciganos usavam os túneis subterrâneos para escapar das perseguições. Mikhail emergiu no porão do castelo e seguiu o rastro de tranças de grama pelos corredores escuros. As tranças o levaram até a Torre Norte, onde encontrou Isabela presa numa cela, mas ilesa. Mikhail! Ela sussurrou quando o viu. É uma armadilha. Vratislav sabe que você viria. Claro que eu sabia, disse uma voz fria atrás deles. Lord Vratislav emergiu das sombras, acompanhado de 6 soldados. O cigano romântico vindo salvar sua princesa. Onde está meu irmão? Exigiu Mikhail. Morto, executado esta manhã. Vratislav sorriu cruelmente. Você falhou em todos os aspectos, Dvorak. A dor atingiu Mikhail como uma lâmina, mas foi substituída rapidamente por uma fúria ardente. Então não tenho mais nada a perder. O que se seguiu foi uma batalha feroz. Mikhail lutou como um demônio, sua espada dançando entre os soldados com uma habilidade que os surpreendeu. Mas eram muitos, e ele estava ficando exausto. Foi quando Sir Edmund Cromwell apareceu com guardas reais, atraído pelo barulho da luta. "Alto!" gritou Cromwell. Em nome de Sua Majestade. Vratislav tentou inventar uma desculpa, mas Isabela rapidamente entregou a carta incriminatória a Cromwell. A verdade finalmente veio à tona. Mas havia uma última surpresa esperando. Quando os guardas reais foram verificar a prisão onde Stefan supostamente havia sido executado, descobriram que o jovem cigano ainda estava vivo. O carcereiro, movido por compaixão, havia mentido sobre a execução para evitar que Vratislav descobrisse que não conseguira cumprir a ordem a tempo. Stefan foi libertado imediatamente e Lord Vratislav foi preso por traição, assassinato e conspiração. O rei, agradecido por terem exposto o traidor, não apenas perdoou todos os envolvidos, mas também concedeu a Mikhail e sua família o direito de viver livremente em suas terras, sem perseguição. Um ano depois, Mikhail e Isabela viviam numa pequena casa nas colinas próximas a Praga, onde ela havia estabelecido uma escola para crianças ciganas, e ele trabalhava como ferreiro. Stefan, agora recuperado do trauma, havia se tornado um dos melhores artesãos de joias da região, criando peças que misturavam a tradição cigana com técnicas que aprendera na prisão com outros artífices. Numa tarde de primavera, enquanto Isabela ensinava as crianças a trançar grama no jardim, o mesmo jardim onde agora cresciam as rosas brancas que ela trouxera de sua antiga casa, Mikhail observava e sorria. Você sabia, disse Isabela, aproximando-se dele com uma trança especialmente elaborada, que esta significa amor eterno? Aprendi com a melhor professora, respondeu ele, beijando-a suavemente. O vento soprou pelas colinas, carregando o riso das crianças e o sussurro das folhas. As tranças de grama balançaram no chão como pequenos sinais de um amor que havia vencido o preconceito, a injustiça e o ódio. E nas montanhas distantes, onde o acampamento cigano havia se estabelecido permanentemente, os mais velhos contavam ao redor da fogueira a história de Mikhail e Isabela, a história de como uma trança de grama se tornou o fio que uniu 2 mundos diferentes e provou que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Fim. O destino tece seus fios de maneiras misteriosas, e às vezes são as mãos mais humildes que criam as tranças mais belas. Provérbio cigano.